Vamos ler a palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque quando você faz isso, o seu nome fica registrado aqui no canal e você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim, o YouTube também te manda mais mensagens como essa aqui. Você já se perguntou por que Deus não remove certas dores da nossa vida? Por que algumas orações parecem não ser respondidas? Por que aquela enfermidade continua? Aquela dificuldade financeira persiste, aquele problema familiar não se resolve, mesmo depois de tanto orar, de tanto clamar, de tanto jejuar. Essa passagem que nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios é uma das mais honestas e vulneráveis de toda a Bíblia. O apóstolo Paulo, esse gigante da fé, esse homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, esse missionário que virou o mundo de cabeça para baixo com o Evangelho, ele tinha um espinho na carne. E ele não esconde isso. Ele não finge que está tudo bem. Ele não usa uma máscara de espiritualidade superficial. Paulo diz claramente: havia algo que o atormentava, algo que o feria, algo que o fazia sofrer. Os estudiosos da Bíblia debatem até hoje o que seria esse espinho. Alguns dizem que era uma doença nos olhos, outros falam de epilepsia, outros ainda sugerem que eram as perseguições constantes, uma tentação específica que o assediava. Mas sabe de uma coisa? Deus não revelou o que era esse espinho. E eu acredito que foi de propósito, para que cada um de nós pudesse se identificar com Paulo, colocando ali o nosso próprio espinho. Qual é o seu espinho na carne? Qual é aquela dor que não passa? Aquela limitação que te frustra? Aquela fraqueza que te envergonha? Pode ser uma doença crônica que te acompanha há anos. Pode ser um problema emocional, uma ansiedade, uma depressão que parece não ter fim. Pode ser uma dificuldade financeira que te sufoca. Pode ser um relacionamento quebrado que te faz chorar todas as noites. Pode ser um vício que você luta para vencer e sempre cai de novo. Pode ser uma limitação, algo que te faz sentir inferior aos outros. E assim como Paulo, você já orou, não uma vez,
não 2 vezes, mas muitas vezes. Você já clamou: Deus, tira isso de mim. Senhor, eu não aguento mais. Pai, remove essa dor da minha vida. E a resposta que você recebeu não foi a cura instantânea, não foi a remoção do problema, não foi o milagre que você tanto esperava. Paulo orou 3 vezes. 3 vezes ele rogou ao Senhor que tirasse aquele espinho. E eu imagino a intensidade dessas orações. Paulo não era um crente morno. Quando ele orava com fervor, com lágrimas, com toda a sua alma. E mesmo assim, Deus disse não. Deus não removeu o espinho. Mas presta atenção na resposta de Deus, porque ela é profunda demais para a gente passar por cima. Deus diz assim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu te explicar o que isso significa. A palavra grega que é traduzida como se aperfeiçoa é teléo. Ela significa completar, chegar à plenitude, atingir o seu propósito máximo. Então Deus está dizendo: Paulo, o meu poder não se manifesta plenamente quando você está forte, autoconfiante, autossuficiente. O meu poder atinge o seu auge, a sua expressão máxima quando você está fraco, quando você reconhece que não consegue sozinho, quando você depende totalmente de mim. Você não é completo sozinho, mas em Deus, com Ele, você se torna completo. Não por sua força ou por seu mérito, mas por causa dele. Isso vai contra tudo o que o mundo nos ensina, não é verdade? O mundo diz assim: seja forte, seja independente, não mostre fraqueza, não peça ajuda, você consegue sozinho, seja completo sozinho. Mas o reino de Deus opera numa lógica completamente diferente. No reino de Deus, a força não vem da nossa capacidade, mas da nossa dependência. E a vitória não vem do nosso poder, mas da nossa rendição. Enquanto você acredita que pode resolver tudo com a sua própria força, com a sua própria inteligência, com seus próprios recursos, você está limitando o espaço para Deus agir. É como tentar encher um copo que já está cheio. Não tem espaço para mais nada. Mas quando você se esvazia, quando você reconhece: Deus, eu sou fraco, eu não consigo, eu preciso de Ti, aí sim você abre um espaço enorme para que o poder sobrenatural de Deus inunde a sua vida. Eu vivi isso na minha própria caminhada, sabe, irmãos? Houve um tempo no meu ministério em que eu me sentia completamente inadequado. As portas pareciam fechadas, as lutas eram pesadas, e eu olhava para outros pastores que estavam aparentemente inabaláveis e sem problemas e pensava: eu não vou conseguir fazer isso. Eu acho que eu não fui chamado para desempenhar esse ministério. Eu orava pedindo que Deus me transformasse, que Ele me desse os dons que eu via em outras pessoas. E a resposta que eu recebi foi parecida com a resposta de Paulo: Edivaldo, a minha graça te basta. Eu não vou te dar o que eles têm. Eu vou te usar do jeito que você é, com as suas limitações, com as suas fraquezas, porque é justamente aí que o meu poder vai brilhar. E sabe o que aconteceu? Eu parei de tentar ser quem eu não sou. Eu parei de querer falar como tal pregador, ou ministrar e orar como determinado obreiro. Eu parei de me comparar e comecei a depender de Deus de uma forma que eu nunca tinha dependido antes. Antes de cada pregação, antes de cada vídeo, antes de cada palavra que eu falo, eu oro: Deus, eu sou fraco, mas Tu és forte. Usa a minha vida. E Ele tem usado, irmãos. Não por causa da minha capacidade,
mas apesar da minha incapacidade. Agora, olha para a reação de Paulo depois que ele entendeu isso. Ele diz o seguinte: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Gloriar-se nas fraquezas? Isso soa muito confuso para a mente natural, soa completamente confuso. Mas Paulo entendeu algo profundo. A fraqueza não é um obstáculo para o poder de Deus. Ela é o convite. Ela é a porta de entrada. Ela é o lugar onde Deus escolhe manifestar a sua glória. Pensa comigo, se você fosse perfeito, forte, capaz de tudo, e algo extraordinário acontecesse na sua vida, quem levaria a glória? Você. As pessoas diriam: olha como ele é talentoso, olha como ela é capaz. Mas quando você é fraco, quando você é limitado, quando você é quebrado, e mesmo assim algo poderoso acontece através de você, não tem como negar. Foi Deus. A glória é toda dele. Paulo continua dizendo assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Repara que ele não está apenas aceitando as fraquezas, ele está se regozijando nelas. Ele está encontrando alegria nelas. Não porque ele gosta de sofrer, mas porque ele aprendeu que é exatamente nesses lugares de fraqueza que ele experimenta o poder de Cristo de uma forma mais intensa. E então vem a declaração final, essa frase paradoxal que resume tudo: pois quando sou fraco é que sou forte. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é a lógica do reino. Quando eu sou fraco, quando eu reconheço a minha insuficiência, quando eu dependo totalmente de Deus, é aí que eu sou verdadeiramente forte. Não com a minha força, mas com a força dele. Então, o que você vai fazer com o seu espinho na carne? Você vai continuar lutando contra ele, amargurando por causa dele, se sentindo derrotado por causa dele? Ou você vai fazer como Paulo e dizer: Deus, se tu não vais remover esse espinho, então eu vou me gloriar nele. Eu vou permitir que ele seja o lugar onde o teu poder se manifesta na minha vida. Eu vou deixar de ver isso como uma maldição e começar a ver como uma oportunidade para a tua glória. Talvez o seu espinho seja uma doença. Deus pode te curar. Ele tem todo o poder. Mas se ele escolher não curar agora, ele te dará graça para viver com essa doença de forma que glorifique o nome dele. Talvez seja uma limitação financeira. Deus pode prosperar você, ele é o dono de tudo. A palavra diz que ele é o dono do ouro e da prata. Mas se ele escolher não prosperar agora, ele vai te ensinar contentamento. Talvez seja em um relacionamento quebrado. Deus pode restaurar. Ele é especialista em restauração. Mas se ele escolher não restaurar agora, ele te sustentará e te usará para consolar outros. O espinho não é o fim da história. O espinho é o lugar onde a graça de Deus se torna suficiente. O espinho é o lugar onde o poder de Deus se aperfeiçoa. É o lugar onde você aprende que, quando é fraco, é aí que é forte. Meu querido irmão, minha querida irmã, escreva aqui nos comentários essa afirmação: a tua graça me basta. Faça essa declaração de fé aqui nos comentários: a tua graça me basta. E escreva o seu pedido de oração também, porque eu vou orar pela sua vida nesse momento. Amém? Pai, te agradeço por essa palavra honesta e profunda do apóstolo Paulo. Obrigado porque tu não escondes que a vida cristã
tem espinhos. O Senhor não promete uma vida sem dor, mas promete a tua graça suficiente, Senhor. Cada pessoa assistindo essa mensagem tem o seu próprio espinho na carne. Tu conheces cada dor, cada limitação, cada fraqueza. Eu peço que a tua graça se manifeste poderosamente na vida de cada irmão e cada irmã. Nos perdoe por cada um dos nossos pecados. Nos lava em tua poderosa presença. Ó Deus, onde houver doença, traz cura, traz sustento. Onde houver dificuldade financeira, traz provisão ou contentamento. Onde houver um relacionamento quebrado, traz restauração ou consolo. Onde houver um vício, traz libertação. Ensina-nos a não lutar contra os espinhos, mas a permitir que eles sejam o lugar onde o teu poder se aperfeiçoa. Ensina-nos a nos gloriar nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Que cada pessoa saia dessa mensagem compreendendo que as suas fraquezas são o palco para a manifestação do teu poder. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Que o Senhor te abençoe.